Sobre a prova final, é uma prova bastante elaborada. Toda a turma passada falava, na minha turma reprovaram 15, reprovaram 20. Era uma alta taxa de reprovação. Olha, é impossível, é quase impossível você começar a fazer esse estágio aqui, nesse hospital. É uma prova que muitos dizem ser muito difícil. De fato, ela é difícil, mas se você se preparar, ela é possível de passar. Tanto é que eu passei. É uma prova que é feita em 3 modalidades. São elas: escrita, prática e oral. A prova escrita ela é realizada em 3 dias. Cada dia são 2 horas de prova e cada dia é uma temática diferente. Então, o que você estudou para o primeiro dia não vai valer para os próximos dias. Ou seja, é puxado, é corrido, porque são temas totalmente diferentes a cada dia de aplicação. Por isso, comece a estudar bem mais cedo. A prova prática, por sua vez, é realizada ali no período final do seu estágio no hospital, que é quase algumas semanas antes do seu Ausbildung de fato acabar. Você vai passar um período ainda no estágio. Então, como é que acontece? O seu orientador passa lá no hospital, na seção onde você está estagiando, e diz assim: olha, Maria, você vai fazer uma prova que vai ser cuidando desses pacientes aqui. A princípio, você não sabe quem são seus pacientes. Pode ser um paciente que você já conheça, que você já cuidou nos últimos dias, como também pode ser um paciente que você ainda não viu, não conheceu, não fez nada para ele. E você precisa, de fato, fazer um planejamento desse cuidado com esses pacientes, algumas horas até o próximo dia, onde vai ser feito o seu exame prático. Então, resumindo, você tem na prova prática um dia de preparação e um dia para fazer a prova. E essa prova prática, ela dura entre 6 e 8 horas, ou seja, é bem cansativa, porque você vai precisar descrever todo o processo que você planejou para aquele dia, para cuidar daqueles pacientes, e também justificar cada ação sua para aquele paciente. Então, assim, espere sempre perguntas do porquê você está fazendo assim, porquê isso primeiro, porquê isso depois. Não tenha medo, gente. São perguntas que você é capaz de responder se você estudou, se você se preparou, se você esteve presente no seu curso durante esses 3 anos. Não é nada de bicho 7 cabeças, entendeu? Só que, por conta do nervosismo, você pode sim escorregar, você pode se esquecer, você pode tremer, sei lá, ficar nervoso. Mas não se desespere. Nada é impossível de responder. Prova disso, mais uma vez, é que eu consegui passar. Então, foco. E por último, mas não menos importante, vem a modalidade oral. Essa prova oral é um pesadelo para a maioria dos estudantes. Porque são provas, né? Não é uma só, mas são 4 provas que são aplicadas no mesmo dia. Normalmente, tá? E o que é que acontece? Cada prova dessa é um tema diferente. Então, assim, é puxado e é corrido porque você vai falar primeiramente com um professor sobre determinado tema. Vamos supor, doenças. Você vai falar sobre uma doença, o que é, como acontece, etc e tal. Você tem 15 minutos para falar sobre esse tema com esse professor. Você não sabe qual vai ser a doença, porque geralmente, pelo menos na minha escola foi assim, tinham 10 cartas. E atrás dessas cartas tinham doenças distintas. E aí você puxa um cartaz, lê o que é que tá dizendo e você começa a explicar sobre essa doença. Tudo que você souber, você tem que falar nesses 15 minutos. Você, de primeira, pensa assim, poxa, 15 minutos é muito tempo, será que eu vou conseguir falar e tal? Será que eu vou me enrolar? Gente, consegue tranquilamente, porque o tempo voa. Você começa a falar. Às vezes o professor, quando percebe que você tá nervoso, faz pergunta pra completar o tempo. Então, assim, não tenha medo. Só estude, beleza? Então, assim, o que é o maior desafio dessa prova oral? Justamente é o fato de serem provas com temáticas totalmente diferentes. Então, você fala numa sala sobre doenças, na outra você fala sobre terapia, remédios e etc. Na outra, você vai falar sobre comunicação e trabalho em equipe, coisas que são importantes na comunicação social em equipe. Também é uma temática bem teórica, assim. Claro, você pode falar também por experiências, mas tem pontos ali que são bem teóricos e chatos para você aprender e decorar palavras, termos muito específicos. Então pode ser uma casca de banana, porém tranquila também. Se você estudou, você consegue. E a última, mas não menos importante, é uma questão muito atual, que é envolvendo política e enfermagem. História da enfermagem, coisas que precisam ser feitas para melhorar, o que acontece com o plano de saúde, como é financiado ou custeado um tratamento de um paciente aqui na Alemanha. Então, assim, são coisas realmente bem teóricas. Para quem não gosta do tema, é um tema bem chato, bem cavernoso, mas é aquilo.
Você estudando, você consegue tirar de letra. Eu estava normalmente bem nervosa, ansiosa. Nesse dia dessa prova eu nem dormi, pra terem noção. Mas eu consegui tirar de letra também. Porque, como eu disse, a prova final era um bicho assim na minha cabeça. Que foi feito durante esses 3 anos de curso de Ausbildung. Toda a turma passada falava, na minha turma reprovaram 15, reprovaram 20. Era uma alta taxa de reprovação. Então você naturalmente se achava inferior e se achava também que podia acontecer com você, porque aconteceu com a turma passada. Então tinha essa questão aí. E por conta disso, eu comecei a minha preparação bem mais cedo, porque eu jamais, em hipótese alguma, queria correr o risco de ser reprovada. Isso, gente, porque eu esqueci de comentar com vocês. Mas aqui, pelo menos o meu Ausbildung de enfermagem, eu só tinha 2 chances. Ou seja, terminando os 3 anos, eu faço a prova final, que é esse examen. Se eu não passar em uma dessas coisas que eu falei pra vocês, ou em uma etapa da escrita, ou na prática, ou em uma etapa da Mundlis, da oral, eu preciso refazer. E se eu precisar refazer, eu só tenho essa chance. E se eu não passar novamente, já era. São 3 anos jogados no lixo, porque eu preciso agora buscar uma nova profissão pra fazer. E esse é um lado, assim, que eu acho super negativo do sistema de formação aqui na Alemanha, tá certo? Não é feito no Brasil, que se você reprovar numa cadeira, você pode repeti-la quantas vezes necessário for, até que você passe e conclua o seu curso. Aqui não é assim. Aqui você tem chances limitadas e uma vez que você não passa, já era. Então, muito cuidado mesmo. Se dediquem. Se você estiver pensando em fazer um Ausbildung, comece a estudar desde sempre. Sempre revise seus temas. Sempre faça resumos para que o tema sempre esteja atual. Pergunte, se informe, não se contente somente com o que é dado na escola. Porque às vezes a escola esquece ou, tipo assim, passa uma coisa muito por cima, sabe? Sendo que esse exame, ele exige muito de você. E se você não tiver apto, já era. Não adianta você dizer, minha professora não passou. A escola não falou isso. Não interessa. Você já é informado desde o início que você precisa fazer uma prova com esses requisitos e cabe a você se dedicar e aprender a fazer essas coisas e passar nessa prova, beleza? Não espere somente pela escola, faça também por você. Eu fiz muito por mim, eu e minhas amigas já fizemos um grupo de estudos e assim conseguimos, graças a Deus, passar nessa prova. Então, assim, não fique só se escorando na escola ou esperando da escola ou dos professores. Eles não estão nem aí, eles estão fazendo ali o trabalho deles, estão passando os assuntos e cabe a você se virar e pesquisar o que estiver faltando. Beleza? Então é uma dica bem importante. Então, gente, de forma geral, a minha experiência no Ausbildung foi muito boa. Excelente. Eu aprendi muito, eu cresci muito como pessoa e eu super indico a você que tá pensando em fazer o Ausbildung, faça, tá certo? Eu acho que o principal não é você saber falar alemão perfeitamente, não é você escrever perfeitamente, nem ser lindo, nem ser maravilhoso. É simplesmente você ter foco, você ter força de vontade e persistência, tá certo? Você precisa ter essas características para que você consiga vencer todas essas etapas, porque não é fácil. Fácil realmente não é. Mas também não seria se você estivesse no Brasil, se você estivesse em qualquer outro país. Porque tudo que tira a gente da nossa zona de conforto, traz dificuldades, traz momentos de perrengue e tal, mas cabe a você realmente permanecer no foco, entendeu? Se você tiver foco, determinação, você passa. E outra coisa, não dê ouvidos a essas pessoas que dizem, eu reprovei, eu conheço uma pessoa que reprovou, é muito difícil, é quase impossível, porque, gente, uma coisa que eu esqueci de comentar é que antes de eu começar de fato o Ausbildung, eu comentei no meu estágio com uma pessoa que estava também fazendo estágio que eu queria fazer o Ausbildung. E sabe o que essa pessoa falou? Ela disse, olha, é impossível, é quase impossível você começar a fazer esse estágio aqui nesse hospital, porque 2 amigas minhas já tinham se candidatado e não foram chamadas. E elas falam muito bem alemão. Então, assim, vai vendo outro lugar e tal, porque aqui vai ser difícil pra você. E pra a surpresa dela, né, e a minha também, de certa forma, eu fui chamada, eu fiquei, eu me formei e eu trabalho hoje nesse hospital. Então, assim, não dê ouvidos a conselhos negativos, siga a sua intuição, dê o seu melhor, faça o seu. Não dependa de escola, não dependa de colegas, não se inspire em exemplos maus, porque é só você que vai realmente decidir o seu futuro, tá bom? Então é isso que eu digo a vocês. Eu super aconselho fazerem um Ausbildung. Eu acho que é tudo possível, tá certo? Mesmo com suas dificuldades. Eu tenho as minhas também, tenho minhas limitações e mesmo assim eu consegui. Então é isso. Conta aqui embaixo o que é que você achou desse vídeo. Conta aqui se você quer outros vídeos de outros temas que a gente possa trazer, tá bom? Eu achei muito legal trazer todos esses conteúdos aqui pra vocês. Espero ter ajudado. E é isso. Até mais. Um beijão. Tchau, tchau.